E aí, minha gente, vem comigo, está no ar. Me conta como é que tá a programação dessa tarde. Diz aí pra mim se o cafezinho aí já tá no ponto, tá preparando a mesa. Amo esse momento aqui junto com vocês, viu? Vamos agora para o nosso pensamento do dia. Cuidado para não ensinar as pessoas que você suporta e releva tudo. Esse é o jeito mais eficaz de comunicar que podem fazer o que quiserem com você. Por isso, coloque limites. Colocar limites é preciso. Já aproveita muito agora para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Por lá você acompanha os bastidores. Estamos também no Facebook, no TikTok, aí no nosso canal do YouTube você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo, hein? Então já aproveita, tem lá o sininho, clica no sininho, já se inscreve no nosso canal do YouTube. E hoje no Vem Comigo vamos falar sobre um tema, gente, que interessa muitas pessoas, principalmente quem já passou dos 50, a cirurgia de catarata. Muita coisa mudou nos últimos anos, né? E quem vai contar tudo pra gente é o oftalmologista, doutor Stefano Leto, ele que já está aqui comigo. Doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Primeira vez aqui no Vem Comigo? Primeira vez. Ah, que Muito honra! Que honra aqui com a gente. Doutor, primeiramente, o que é a catarata? Né? Muita gente tem dúvida. Todo mundo fala, cirurgia de catarata, mas o que é realmente a catarata? Bom, boa tarde. Boa tarde. Olha, catarata é um problema simples de você entender. O nosso olho, ele funciona quase como se fosse uma câmera fotográfica e tudo que está aqui de imagem é focado na retina através de uma lente. Nós nascemos com essa lente, é uma lente transparente, que recebe o nome lindo de cristalino. Só que essa transparência, ela vai sendo perdida com o passar do tempo. À medida que a gente vai envelhecendo, a transparência do cristalino vai caindo e o cristalino vai ficando opaco e cataratoso. Então o foco que é formado na retina não fica tão bom quanto a gente espera com o passar do tempo. E é verdade que acontece ali mais quando as pessoas ali estão chegando nos 50, depois dos 50? Exato. Olha, é o mais comum, a catarata mais comum é a catarata senil, que acontece depois de uma certa idade. Ali por volta dos 60 anos de idade, o cristalino já vai perdendo a transparência de maneira natural. Mas a gente tem catarata que também acontece mais cedo na vida. Tem crianças, por exemplo, que nascem com catarata. É por isso que é importante fazer o teste do olhinho assim que a criança nasce. Tem jovens que desenvolvem catarata porque estão abusando de algumas medicações. Por exemplo, o abuso do corticoide pode provocar o surgimento de catarata. Tem situações em que você sofre um tipo de inflamação crônica nos olhos, ou um acidente, uma batida nos olhos, e pode surgir uma catarata traumática, que também é um tipo especial de catarata. Então, a catarata ela pode aparecer na vida da pessoa a qualquer momento. Desde mamando até caducando, que a gente brinca. Olha, né? Desde nascido rimou. Até quando está mais velho. Mas o mais comum no dia a dia do consultório é a catarata nuclear senil, que é a que acontece quando as pessoas estão chegando numa certa idade da vida, por volta dos 60 anos para frente. Como é que acontece atualmente hoje? A cirurgia mudou muita coisa de 10, 15 anos para cá? Hoje é mais segura? Muito mais. Olha, a evolução tecnológica proporcionou uma série de vantagens para quem hoje está doente de catarata. É muito diferente do que era há 60, 70 anos atrás. Antigamente, quando a pessoa tinha catarata, o recurso do qual a gente dispunha era tão precário que a gente optava por não operar logo no começo. A gente deixava a catarata avançar bastante até a pessoa praticamente perder a visão de maneira completa, e aí sim a gente fazia a intervenção que era apenas a remoção da catarata. E aí, para compensar a falta do cristalino, a gente prescrevia para essas pessoas aqueles óculos que são óculos grossos, que o pessoal brinca e chama de óculos fundo de garrafa. Só que isso Viu? Mas isso era na década de 30 para 40, né? Até que um médico inglês, que é o Sir Harold Ridley, ele, junto com alguns outros colegas, bolou lentes que são colocadas dentro do olho. E essa revolução tecnológica proporcionou o quê? Proporcionou a possibilidade de você fazer a remoção da catarata e implantar uma lente dentro dos olhos
para substituir aquele cristalino que estava cataratoso. Ou seja, Pronto. isso aí já teve um avanço. Muito grande, foi um dos maiores avanços de todos. Depois foi o avanço tecnológico da cirurgia deixar de ser puramente manual e artesanal, para ter a participação de uma sessão da cirurgia um pouquinho automatizada, e isso foi democratizando os bons resultados. Ao longo dos anos, então, dos últimos 70 anos, o que foi acontecendo foi a modernização das técnicas, a modernização dos materiais, ou seja, o fio é um fio melhor, a lente é uma lente melhor, os produtos que são usados têm uma eficácia maior. Isso tudo foi levando a cirurgia de catarata a um estado de excelência. Então, hoje, quando você trabalha um paciente com catarata, você está ali tirando a catarata, mas também está tentando, ao mesmo tempo, reabilitar esse paciente, de preferência, sem precisar ficar dependendo do óculos. Então, quando você faz uma cirurgia de catarata, uma das coisas que a gente quer é que o paciente não fique dependente do óculos. E o avanço tecnológico proporciona essa possibilidade de você tirar o cristalino, implantar uma lente de última geração com a gradação tão perfeita que a necessidade do seu óculos vai embora. Vai quase zero. Quase zero. A gente não pode jurar, não pode falar zero e bater o martelo, porque depende de fatores que o médico não consegue controlar. Por exemplo, tem fatores especiais da cicatrização de cada olho funciona de maneira diferente, mas eu digo uma coisa, é bem perto de zero, hein? 99% das vezes a gente fica sem precisar usar óculos no final das contas, depois que o período de recuperação acaba. A questão é, tem jeito? Tem. Catarata é uma doença, uma das mais prevalentes, é a maior causa de cegueira no mundo, mas graças a Deus, hoje com os avanços tecnológicos, nós temos um excelente resultado, né? Uma taxa de satisfação muito grande, né? O paciente satisfeito e o médico mais satisfeito ainda. E o médico também, né, minha gente? A família toda que fica feliz. A gente já vai dar aqui daqui a pouquinho alguns exemplos, doutor. Inclusive, nós estávamos ali conversando nos bastidores. A parte polêmica vem mais tarde. É verdade. Uma pessoa que ela tem diabetes, ela pode fazer a cirurgia de catarata? Pode. A diabetes é uma situação muito complexa, né? Um paciente diabético não é um paciente qualquer. Um paciente diabético é um paciente especial. Ele tem uma chance aumentada de desenvolver problemas, não só no intraoperatório, como também no pós-operatório. Então, a gente sempre raciocina da seguinte maneira: se o paciente tem diabetes e a diabetes está controlada, aí sim, é a hora de operar. Poxa, mas a catarata é tão pequenininha, doutor. Já devo operar? Sim, opere logo. Diabetes está controlada por enquanto. Nós não sabemos por quanto tempo essa diabetes vai ficar controlada. Pode ser que você passe 5, 10 anos controlando bem. Pode ser que à medida que você envelheça, você perca massa muscular, perca a força física, e aí você tem mais dificuldade em controlar a sua diabetes. Então, se você tem diabetes e a diabetes está no começo, e você está bem controlada, e a catarata está no começo, já opere logo a sua catarata, faz sentido. Agora, se você tem uma diabetes que está descompensada, ou seja, você está com dificuldade em controlar os níveis glicêmicos, troca de remédio o tempo todo, nada funciona, troca de médico o tempo todo, você nunca tem aquele médico que bate o seu santo com o dele, sabe? Então você começa a ganhar peso, começa a perder massa muscular, começa a ter dificuldades. Aí não. Aí a prioridade é o controle da diabetes. A catarata fica em segundo plano. Você tem que controlar a diabetes e não é fácil, hein? À medida que você envelhece, controlar a diabetes fica cada vez mais difícil. Mas quando você controla e o pessoal da endocrinologia dá o ok, aí é a hora de ir para o consultório de oftalmologia e fazer a cirurgia. Quanto antes a gente resolver o problema da catarata, melhor. Cataratas que são operadas no começo, bem no comecinho da doença, costumam ser mais fáceis de serem tratadas. O que você acha mais fácil? Ter que enfrentar uma onça de 5 quilos ou uma onça de 50 quilos? Nem a de 5 eu não estou aguentando. Então o ideal é operar a catarata quando ela está pequena, se for possível, né? Se não for possível, a gente vai esperando. Então essa pessoa que tem diabetes, a gente vai chegar nesse ponto que é o famoso mutirão, né?
a pessoa que tem diabetes, é importante ela procurar um especialista até para entender o tipo, o grau que está essa ansiedade, ou ela pode chegar diretamente no mutirão e fazer a cirurgia de catarata? Em 20 anos dando entrevista, essa foi a pergunta mais inteligente que já me fizeram, sabe? Uma pessoa que tem diabetes, uma diabetes de difícil controle, que está descompensada, o mutirão de assistência à catarata é um bom lugar para essa pessoa? Não, não é um bom lugar. O mutirão é uma ação governamental muito importante, ajuda muita gente, beneficia uma série sem fim de pessoas que estão em condição de muita vulnerabilidade. Mas o mutirão não é um passeio no parque. Eu sei porque já participei de vários mutirões, já coordenei outros tantos, a demanda é muito grande, muito reprimida. Quando você visita uma cidade do interior, você tem ali 300, 400, 500 pessoas que chegam ao mesmo tempo para serem atendidas por 2 ou 3 médicos, que são obrigados a entrar no centro cirúrgico às 7 horas da manhã e sair às 7 horas da noite, tendo operado mais de 100 casos cada um. Não dá para o médico, por mais boa vontade que ele tenha, não dá para ele sentar e conversar de um por um dessas pessoas por mais do que 10 minutos. Não tem condições. Então o médico, quando vai num mutirão desse, ele vai para fazer o melhor que ele puder para ajudar o maior número possível de pessoas. Mas se o paciente tem diabetes e a diabetes está descompensada, o médico, com muita sensibilidade, claro, com muito carinho e pena no coração, tem que despachar esse paciente. Esse paciente não pertence ao mutirão. O mutirão é um local para a gente fazer cirurgias em que os olhos estão padrão, ou seja, sem nenhuma comorbidade. É o paciente que não tem diabetes descompensada, não tem hipertensão descompensada, não está com tremor, com Alzheimer, não está com Parkinson e tudo. No mutirão, o mutirão não é um local para a gente operar casos complicadíssimos. O mutirão é o local para a gente operar aquele caso que é o arroz com feijão, entendeu? Que é o tradicional. Pacientes que têm diabetes, eu recomendo. Você pode ir para o mutirão de diabetes, é diferente. Ali você vai fazer seu exame de fundo do olho, se for necessário você vai programar o seu tratamento a laser, uma panfotocoagulação a laser, né? Mas se você tem diabetes e a diabetes não está compensada, olha, o ideal é você procurar um serviço assistencial estruturado, ou seja, em que você tem o seu médico, que vai lhe acompanhar no longo prazo, que vai poder não apenas operar a sua catarata, mas também acompanhar a sua retina. Fazer o acompanhamento da retinopatia diabética, que é muito mais importante e mais complexo do que operar a catarata simplesmente. Então essa foi a chance que eu tive agora na vida, em 20 anos dando entrevista, ninguém tinha me perguntado isso. Essa foi uma pergunta espetacular. Mutirão de catarata é um serviço essencial, mas não é para todo mundo. Se você tem catarata e está considerando a possibilidade de ir no mutirão de catarata, faça uma autoanálise e pergunta, poxa, o mutirão é o meu lugar? Será que os problemas que eu tenho, as comorbidades que eu tenho, estão adequados ao ambiente do mutirão? Às vezes essa situação passa despercebida. Então o ideal é você sempre, se possível, fazer a revisão com o seu oftalmologista. Não tem oftalmologista na cidade, aí é um problema da administração pública, que tem que ser pressionada para poder fornecer o serviço. E fica um alerta aí para a família também, que às vezes a gente sabe que aquele idoso, essa pessoa que está na terceira idade, ela tem aquela resistência, ela não quer obedecer quem é da família. Não, eu vou para a cirurgia de catarata. E vai lá e não faz esse check-up, e depois pode acontecer o pior, pode chegar à cegueira, doutor? Pode. Se você tem uma situação em que o paciente, por teimosia ou por qualquer outra circunstância da vida, várias coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. O paciente pode ser convencido a operar. Se ele opera no mutirão e as coisas saem bem, é uma maravilha. É um motivo de alegria muito grande para o paciente e para o médico que operou. Mas, se durante uma cirurgia no mutirão surge algum tipo de complicação, fica muito difícil para aquele paciente poder receber o tratamento pós-operatório adequado. Às vezes o paciente tem que se deslocar de onde está para ir correndo atrás da equipe que operou. Graças a Deus isso é uma ocorrência muito rara, mas é possível de acontecer. A gente tem que estar atento o tempo inteiro, né? Então, operar uma catarata
realmente é uma coisa que a gente vê com muito comum, que a gente vê aí como uma ação governamental na área de saúde. Mas operar uma catarata, não se esqueçam disso, operar uma catarata não é igual fritar um pastelzinho na esquina, não. Não é igual ligar o micro-ondas e fazer um miojo, não. Catarata é uma coisa delicada. Requer um estudo, um treinamento muito grande, aparelhagem de última geração, equipe muito afinada, né? A cirurgia de catarata é um milagre da medicina, mas não é um procedimento banal. Às vezes a pessoa confunde isso e fala, poxa mãe, vai lá, opera catarata. Catarata é rápida, é facinho. Não é facinho, é rápido. Existe diferença entre uma coisa rápida e uma coisa fácil. Por exemplo, se você vai voar daqui de São Luís para São Paulo, você gasta o quê? 3 horas e meia andando num avião. Não é rápido? É rápido. É rápido, mas não é fácil. Voar uma máquina daquela ali não é fácil, meu amigo. São milhares de pessoas em solo, trabalhando, fazendo a meteorologia, o pessoal que são os mecânicos ajeitando a aeronave, o pessoal de despacho de bagagem de pessoas, um piloto treinado com 8.000 horas de voo. Tudo aquilo ali acontece em 3 horas daqui para São Paulo. Mas é a pontinha do iceberg. E por debaixo? Por debaixo tem um trabalho muito grande. Então, cirurgia de catarata é a mesma coisa. Não se enganem achando que é uma coisa simplória. É rápido, mas não é simples. Você tem que estar na mão de um bom profissional para ter um resultado bom também. Aquele resultado esperado. Por isso fica o alerta aí para você que está em casa, que está com esse intuito, com esse interesse de fazer a cirurgia de catarata, mas sabe que tem diabetes, procure um especialista, não vá diretamente no mutirão, faça um check-up. Doutor, aí agora conta pra gente o que tem de mais moderno agora. O senhor já falou um pouquinho, né, dessas mudanças. Olha, eu acho que o grandíssimo avanço que a gente tem hoje na área da cirurgia de catarata, e é uma coisa que foi melhorando cada vez mais nos últimos 15 anos, é o surgimento das lentes intraoculares premium. Antigamente você fazia a remoção da catarata e implantava uma lente convencional, cujo objetivo era apenas reabilitar a pessoa visualmente. Hoje, com o avanço tecnológico, com os cálculos avançados de biometria, com o uso da inteligência artificial, com o melhoramento dos materiais, nós conseguimos tirar a catarata e implantar nos olhos lentes especiais. Essas lentes podem ser lentes que satisfazem diversos propósitos diferentes. Pode ser o propósito de enxergar melhor para longe, ou o propósito de enxergar melhor para perto, ou as duas coisas. Eu quero uma lente que me permite enxergar longe e perto. Que avanço. Né? Eu quero parar de usar meu óculos depois da cirurgia de catarata. Tem lentes que corrigem os erros esféricos, os erros cilíndricos. Quem tem astigmatismo deixa de usar óculos, né? Então, isso não é em qualquer lugar, né? Tem que procurar um especialista. Um bom especialista, graças a Deus, nós moramos num estado, que é o Maranhão, e numa cidade de São Luís, em que nós temos inúmeros colegas que trabalham muito bem. Eu acho que a oftalmologia maranhense é um dos motivos de orgulho para a medicina nacional. Agora, só para finalizar, doutor, essa perguntinha, tem como prevenir a catarata? Essa é uma boa pergunta. A catarata que acontece por conta da idade, por assim dizer, o que se recomenda é que a pessoa use sempre óculos escuros com proteção ultravioleta. Porque existe uma pequena relação entre a exposição solar e o surgimento de catarata precoce. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com o doutor. Coloca o Instagram dele aí na tela, gente. Esse é o seu Instagram, doutor? É esse aí. Doutor Stefanoleto. @doutor.stefanoleto. Stefanoleto. Isso. Pois é, gente. O nosso Vem Comigo, doutor, muito obrigada pela sua participação. Amei saber tudo. E agora eu vou ficar antenada. Tem uma pessoa teimosa lá em casa, viu, que fez a cirurgia. Mas ele vai pegar no cinturão, tô brincando. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo. E te aguardo amanhã, nesse mesmo horário.